Vamos falar de forma direta. Sua vida está cheia de coisas que só atrapalham. Elas te drenam, te travam e te deixam distante daquilo que realmente importa. Já parou para pensar por que ainda insiste em carregar tudo isso? Muitas vezes, o maior gesto de mudança não vem de um grito, mas do silêncio de quem escolhe tirar do caminho o que não contribui. Relações desgastadas? Fora. Hábitos que te puxam para baixo? Também. E não, você não precisa transformar isso em um grande evento. Tampouco buscar validação de quem quer que seja. Hoje, a proposta é simples. Aplicar um princípio que vem de uma antiga escola de pensamento. Solte aquilo que você não controla. Solte e siga. Porque, sinceramente, o tempo é curto demais para ficar vivendo em função das expectativas alheias. Ideia aqui é prática. Vamos caminhar por 10 pontos que estão, sem dúvida, tornando sua vida mais difícil, em todos os níveis. São obstáculos que operam silenciosamente, te puxando para baixo antes mesmo de você perceber. Se continuar assim, o que você pode perder vai além do que imagina. Sua tranquilidade. Então, comece agora. Sem barulho, sem desculpa. Porque no final das contas, o que você decide deixar diz mais sobre quem você é do que aquilo que tenta manter a qualquer custo. Pronto para mudar de verdade? Antes de irmos para os primeiros passos, quero te contar uma história que ilustra bem tudo isso. Em um vilarejo à beira-mar vivia uma jovem pescadora chamada Marília. Conhecida por sua habilidade em lidar com o mar bravo e por pescar mesmo nos dias mais difíceis, ela enfrentava as águas com coragem. Mas, com o tempo, acumulou redes velhas, ferramentas danificadas e objetos que já não serviam. Por costume, deixava tudo no barco. Quando saía para o mar, o espaço estava sempre apertado, e aquilo complicava seu trabalho. Certo dia, se preparava para uma travessia longa. O tempo virou, uma tempestade se formou, e as ondas começaram a golpear seu barco com força. Foi aí que percebeu. O maior problema não era o mar, era o excesso de coisas que levava. Tentava manobrar, mas tudo parecia pesar demais. No meio do caos, decidiu fazer o que evitava há muito tempo. Começou a se desfazer daquilo que não servia. Primeiro foram as redes quebradas, depois as cordas gastas. Por fim, até alguns objetos que guardava por apego. A cada item lançado ao mar, o barco ficava mais leve, e com isso, ela ganhava controle. A tempestade não cessou de imediato, mas algo dentro dela mudou. Não estava mais à mercê do que levava à toa. Conseguiu manter o rumo, resistiu às ondas, e quando enfim voltou ao porto, exausta, estava segura. Os outros pescadores, surpresos com seu retorno, perguntaram como havia conseguido. Ela respondeu com calma: às vezes, o que mais nos atrasa são as coisas que insistimos em manter. Só quando abrimos mão do que não precisamos, que conseguimos seguir com clareza. Essa história diz muito sobre o que te proponho hoje. Às vezes, o que precisa sair da sua vida não é visível de imediato, mas está ali, ocupando espaço, sugando energia, te impedindo de fluir. E só quando você escolhe agir, sem plateia, sem cena, é que as coisas mudam de verdade. Agora sim, vamos começar. O medo do que os outros pensam já se pegou refletindo sobre quantas escolhas suas foram feitas apenas por receio do julgamento alheio. Esse receio que se infiltra de forma quase invisível, mas te paralisa. Impede você de agir como gostaria. É como viver o tempo todo num palco, sendo observado, esperando aplausos ou críticas. E isso tem um custo. É curioso como a crítica costuma vir de um público que, na verdade, nem está prestando tanta atenção em você. Sabe por quê? Na maioria das vezes, as pessoas estão ocupadas demais enfrentando suas próprias dúvidas e incertezas para se darem ao trabalho de julgar alguém. Ainda assim você hesita. O receio de ser observado e avaliado funciona como um intruso sorrateiro que se infiltra sem fazer barulho, se alimentando de tudo aquilo que você sonha em fazer. Ele se instala às suas costas e sussurra, implacável, sempre que você pensa em dar um passo diferente. E se rirem, e se acharem estranho. E é aí que você muda de rumo. Ajusta seus planos para caber dentro da expectativa que imagina que os outros têm. É estranho pensar nisso, mas acabamos tão preocupados com o olhar alheio que deixamos de lado a vida que de fato queremos levar.
E esse medo silencioso nos empurra a agradar pessoas que muitas vezes mal fazem parte da nossa história. Como se nossa direção interna estivesse desalinhada. Em vez de ouvir o que vem de dentro, seguimos o que vem de fora. A gente escolhe a máscara mais apropriada para cada situação. Uma para o trabalho, outra para o círculo social, mais uma para o ambiente online. E o verdadeiro eu, aquele que existe por trás de todos esses papéis, onde fica? Tem vezes que o medo de ser mal interpretado é ainda mais sutil. Ele se apresenta com outra roupagem, a da precaução. Agora não é o momento certo. Acho que ainda não estou pronto. Talvez eu não seja capaz. Argumentos que soam racionais, mas que na verdade escondem a mesma raiz, o medo da opinião dos outros. Enquanto isso, seus projetos ficam engavetados, sempre esperando aquele instante ideal que nunca parece chegar. Para sair desse ciclo, é necessário um certo treino interno. Um pensamento que ajuda vem dos estoicos. Eles acreditavam que o que os outros pensam está fora do nosso controle. Mas o modo como escolhemos reagir a isso não. Simples? Nem um pouco. Exige atenção constante e uma dose generosa de coragem. É sobre aprender a escolher por si mesmo, a priorizar decisões que realmente façam sentido, não apenas as que cumprem expectativas externas. A vida é curta demais para ser vivida em função do que os outros esperam. Um bom começo é remover, aos poucos e em silêncio, tudo o que está na sua rotina apenas para agradar alguém. Pergunte-se com honestidade: isso me representa? Estou aqui porque quero ou porque achei que deveria? Talvez você esteja sustentando uma imagem que já não tem a ver com você. Pode ter feito escolhas baseadas em conveniência social e não em desejo real. Está tudo bem reconhecer isso. O primeiro passo pode ser dizer não para um convite que não faz sentido. Fazer algo que você sempre quis, mas que nunca teve coragem por receio do julgamento. Cada pequena ação assim representa um avanço na direção da liberdade pessoal. Não é fácil e nem sempre vai parecer leve. Em alguns dias, a opinião alheia vai pesar como um fardo. Nesses momentos, tente lembrar: cada vez que você molda sua vida com base no que os outros esperam, um pedaço de quem você realmente é se apaga, aos poucos, sem barulho. Mas acontece. E pode ser evitado, se você decidir se manter fiel ao que realmente sente. Não precisa anunciar ao mundo. Apenas comece a abandonar, em silêncio, tudo o que não ressoa com quem você é. Deixe para trás o que foi imposto. Aprenda a confiar nas suas escolhas. Dê mais valor ao que você pensa de si mesmo do que aquilo que os outros podem achar. Porque no fim do dia, só há uma pessoa diante de quem você realmente precisa se justificar: você mesmo. Nem sempre estamos falando de envolvimentos amorosos quando pensamos em relações difíceis de romper. Elas podem estar em qualquer lugar, dentro de casa, no círculo de amizades, no ambiente de trabalho. E o curioso é que ninguém nos força a continuar nelas, mas mesmo assim, lá estamos nós, persistindo calados como se deixar ir fosse uma transgressão imperdoável. Por que agimos assim? Talvez porque crescemos ouvindo que cortar vínculos é algo frio, impiedoso. Como se afastar-se fosse uma espécie de abandono imperdoável, quando na verdade pode ser um gesto legítimo de cuidado consigo. Vale trazer um olhar filosófico para isso. O pensamento estoico nos lembra de que não devemos perder tempo com aquilo que foge ao nosso alcance, e isso inclui o comportamento alheio. Não dá para controlar as atitudes dos outros, mas é possível decidir se queremos ou não continuar dividindo espaço com elas. Na teoria soa simples, mas o desafio mora no silêncio. E não me entenda mal. Não se trata de desprezo velado ou de alimentar algum tipo de superioridade. É, na essência, uma escolha serena de parar de sustentar algo que não te acrescenta mais. Pense comigo. Não é preciso criar uma cena para se afastar do que já não faz sentido. Não há necessidade de justificar a si mesmo ou ao mundo que você está deixando certas pessoas para trás. Basta deixar de insistir. É como uma planta que já não responde aos cuidados. Você simplesmente para de regá-la. Faz isso com tranquilidade, entendendo que aquele espaço já não lhe pertence.
E tudo bem. A planta segue o próprio ciclo. E você segue o seu. Talvez você já tenha vivido algo assim. Passar tempo com alguém, até com certa proximidade, e sair sentindo-se drenado. Não quer dizer que a pessoa seja mal intencionada. Só que a energia dela não conversa com a sua. E é aí que entra um ponto importante. Perceber essas interações. Observar o que o corpo sente, o que a mente acusa. Se cada encontro é um esforço emocional, como se fosse necessário atravessar uma maratona para estar ali, talvez seja o caso de repensar. Pode doer reconhecer, mas negar só prolonga o desgaste. Nesse momento, o silêncio vira uma ferramenta. Aos poucos, você se distancia. Não há necessidade de confrontos, explicações ou rupturas dramáticas. Apenas deixa de estar disponível. É um alívio, acredite. Não porque você está evitando o mundo, mas porque decidiu cuidar de si. Nem sempre amor próprio é bater o pé. Às vezes, é recuar com firmeza. E como perceber que chegou nesse ponto? Quando ler uma mensagem dessa pessoa, pesa. Quando sair com ela parece mais exaustivo que uma rotina inteira de obrigações. Quando tudo é mão única, você dá, mas nunca recebe. A resposta já está aí. E quando enxergar isso com clareza, inicie o processo de afastamento. Sem alarde, sem discurso. Apenas continue andando. É fácil olhar para fora e apontar o que nos incomoda nos outros. O desafio mesmo é virar esse olhar para dentro. Você acorda, nem abriu os olhos direito e já pegou o celular. Não por necessidade, não por urgência, só porque virou um gesto automático. O dedo desliza pela tela antes mesmo da mente se dar conta de que o dia começou. Parece inofensivo, né? Até perceber que já se passaram 20 minutos e você ainda nem saiu da cama, com a cabeça cheia de informações irrelevantes. E esse é só um exemplo. A gente se sabota de tantas outras formas. Aquele café que não precisava, aquela conversa que já sabia que ia desgastar, aquela série que não diz nada, mas continua rodando porque é mais fácil deixar assim. Coisas pequenas, mas que, aos poucos, vão criando um buraco. Não de uma vez. De forma sutil, quase invisível. Agora, cortar esses hábitos não é tão simples quanto apontá-los. Sejamos sinceros. Quantas vezes a promessa de parar com algo só resultou em repetir o mesmo comportamento ainda mais? Quantas vezes você disse, amanhã vai, e o amanhã chegou como qualquer outro dia, carregado de desculpas? É nesse ponto que entra um ensinamento antigo, vindo de quem já pensava nisso muito antes de a gente nascer. Não existe mudança mágica. O que existe são passos pequenos, ações discretas. Quase ninguém percebe. Nem você, às vezes. E tudo bem. Não precisa anunciar que vai mudar. Só comece a reparar. A diferença está aí. No momento em que a mão for buscar o celular sem motivo, pare. Não precisa jogar longe. Só encoste. Faça outra coisa. Respira. Alongue. Quando vier a vontade da terceira xícara de café, pergunte-se se é vontade mesmo ou só movimento repetido. Se for só isso, deixa passar. Às vezes é só isso que precisa ser feito. Parar a tempo. Sem alarde, sem peso, sem necessidade de grandes viradas. Eliminar aquilo que nos desgasta não quer dizer se tornar alguém irrepreensível. Ninguém é. Todo mundo carrega conflitos silenciosos. E tudo bem. A diferença está em como a gente lida com eles. Sem espetáculo, com constância. Como quem limpa um espelho pouco a pouco até enxergar melhor. Se em algum momento parecer que nada está mudando, lembra que quase tudo começa assim. Pequeno, discreto, aparentemente sem impacto, mas cresce e transforma. Exatamente como combinamos. Mas o curioso é que a realidade não costuma seguir nosso roteiro. Os estoicos, com toda sua clareza simples e prática, deixaram uma lição que permanece viva. Em vez de gastar energia tentando manipular o que escapa das nossas mãos, é mais sábio aprender a abrir mão do que pesa sem necessidade. Não se trata de desistir, se trata de redirecionar. Nosso impulso, quase automático, é tentar controlar o mundo externo. Nos preocupamos com o que os outros pensam, com como vão reagir, com o resultado de cada pequeno movimento nosso. É como tentar agarrar água. Ela escapa por entre os dedos,
mas mesmo assim insistimos, como se fosse possível. E no momento em que tudo foge do planejado, vem a irritação, como se o universo tivesse quebrado um acordo invisível. Pensa só. Você está andando com uma mochila nas costas. Cada tentativa de controlar o que não depende de você coloca mais uma pedra ali dentro. No início, talvez nem perceba, mas com o tempo, o peso vai se acumulando, até que carregar aquilo se torna quase impossível. E por quê? Só porque você acreditou que precisava segurar tudo sozinho. Ficar preso ao que não é seu de fato te impede de cuidar da única coisa que realmente está sob o seu alcance: você mesmo. Suas reações, sua postura, suas escolhas. O restante, por mais que te afete, não está nas suas mãos. Deixar ir é um ato de inteligência, não de fraqueza. Eu mesmo já estive nessa armadilha. Passava horas tentando prever cada possível desvio no caminho. Se tinha uma reunião, tentava antecipar todas as perguntas desconfortáveis. Se ia sair com alguém, ficava preso aos detalhes. O tempo, o lugar, as variáveis. Tudo precisava estar sob controle. E quando nada saía exatamente como imaginei, vinha o desgaste. Mas o mais curioso, a maioria dessas coisas nunca sequer acontecia. No fim das contas, percebi que aquele controle todo era apenas um disfarce para a ansiedade. Não me trazia segurança, só tensão. Foi quando comecei a soltar, devagar. Parei de apertar tudo com tanta força. Confiei mais no fluxo das coisas. E não, isso não fez tudo dar certo, mas me fez respirar melhor, porque tirei das costas um peso que nunca foi meu para carregar. Entender que não estamos no comando de tudo é, por si só, um alívio. Não é sobre passividade, nem sobre se render. É sobre saber diferenciar o que depende de você e o que não. Aceitar isso em silêncio, sem precisar provar nada para ninguém, abre espaço para o que importa de verdade. Nem tudo precisa seguir o seu plano, e tá tudo bem. A verdade é que muitas vezes, o ato de soltar é o gesto mais firme que se pode ter. Quanto às expectativas irreais, aí está outro fardo que muita gente carrega sem perceber. No meu caso, cresci acreditando que precisava ser impecável. Ninguém me cobrava isso com todas as letras. Mas estava ali, implícito, em cada comentário bem intencionado, em cada olhar de aprovação, em cada comparação sutil. Parecia que só havia espaço para acertos. Viver assim é como tentar preencher um vazio infinito usando ferramentas quebradas. Você corre, se esforça, mas nunca chega. Nunca basta. A exaustão vira rotina. E no fim, o que sobra é aquele sentimento silencioso de inadequação. O mais estranho é que essas metas, muitas vezes, nem são nossas. Herdamos da família, absorvemos da sociedade, imitamos sem querer. E, no desejo sincero de fazer o certo, acabamos tentando cumprir padrões que nem fazem sentido. Quantas vezes você já se sentiu mal por não alcançar algo que, no fundo, nem queria de verdade? Essas cobranças se acumulam, e qualquer falha se transforma num sinal de incompetência. Se não for o melhor, o mais querido, o mais eficiente, então parece que você falhou. Ser o amigo perfeito, o filho que todos esperam. No fim, o que sobra disso tudo? Essas ideias que colocam sobre nossos ombros acabam pesando mais que os próprios passos que damos. É como tentar correr quilômetros com uma mochila cheia de entulho. Cada metro exige o triplo de esforço. E mesmo que se chegue, parece que foi tudo empurrado no cansaço. E vale a pena? É aí que entra um certo olhar mais direto, vindo de quem já pensava sobre isso há muito tempo. A verdade é simples. Você não controla o que os outros pensam, nem consegue garantir que tudo vai conspirar a seu favor. Mas o jeito como você escolhe lidar com isso, aí sim, está nas suas mãos. Começa por aí. Baixar a carga. Diminuir essas expectativas que sufocam. Esperar menos de si e dos outros não é jogar a toalha. É soltar as amarras. É parar de viver tentando se encaixar em moldes inalcançáveis. É só viver e seguir. Claro que isso não se aprende de um dia para o outro. Não é sobre largar tudo, de vez. Imagina um armário lotado. Primeiro, dá uma boa olhada. O que não serve mais? O que nunca combinou com você?
Vai tirando, uma peça de cada vez. Às vezes você pensa em guardar aquela camiseta antiga porque, quem sabe, um dia, mas sabe que não vai usar. Assim são essas cobranças. Algumas nem são suas, outras foram ficando e nunca foram questionadas. Agora é hora. Reveja tudo. Pergunte: isso aqui faz sentido? Precisa mesmo continuar comigo? E veja, mudar a forma. Como você se fala pode fazer uma diferença enorme. Troque o "tenho que fazer tudo certo" por "vou fazer o melhor possível com o que tenho agora". Simples e libertador. Você se dá permissão para errar, para tentar de novo, sem aquela cobrança que nunca para. Outra coisa que ajuda? Falar menos. Quanto menos gente souber dos seus planos, menos suposições vão surgir sobre onde você tem que chegar. As ideias dos outros sobre o que você deveria fazer perdem a força quando não tem por onde crescer. Faça silêncio. Vá tirando o excesso devagar. E repare, as coisas fluem melhor. Largar essas cobranças todas não é desistir. É enxergar com mais clareza. Deixe de lado o que esperam de você. Foque no que realmente importa, naquilo que depende de você. Quanto menos expectativa, mais espaço para respirar. E tem mais. Já notou como às vezes a vontade de ter razão vira um vício? Um impulso quase automático de precisar estar certo o tempo todo. Como se cada conversa fosse um campo minado, onde só sai inteiro quem prova seu ponto. Mas essa briga, no fundo, nem é com o outro. É consigo mesmo. Você precisa ganhar de si. Como se dependesse disso para validar quem é, cansa. Porque, honestamente, chega uma hora que o desgaste não compensa. A gente aprendeu que errar é sinal de fraqueza, que não saber é um defeito. Tem isso nas redes, nas conversas de família, em todo canto. Mas te digo, às vezes, estar certo é irrelevante. A real importância está em outra parte. Aceitar. O que não está sob seu comando é um alívio. E sim, a imagem que os outros criam de você está fora do seu controle. Insistir em manter sempre a palavra final só aumenta o peso. Mais tensão, mais ruído. E no fim, mais solidão. Se pergunte: o que se ganha com isso? Um troféu que ninguém vê? Vale mesmo tanto esforço? Parece só mais uma mala cheia de pedras. E talvez seja a hora de deixá-la no chão. Ser o amigo perfeito, o filho que todos esperam. No fim, o que sobra disso tudo? Essas ideias que colocam sobre nossos ombros acabam pesando mais que os próprios passos que damos. É como tentar correr quilômetros com uma mochila cheia de entulho. Cada metro exige o triplo de esforço. E mesmo que se chegue, parece que foi tudo empurrado no cansaço. E vale a pena? É aí que entra um certo olhar mais direto, vindo de quem já pensava sobre isso há muito tempo. A verdade é simples: você não controla o que os outros pensam, nem consegue garantir que tudo vai conspirar a seu favor. Mas o jeito como você escolhe lidar com isso, aí sim, está nas suas mãos. Começa por aí. Baixar a carga. Diminuir essas expectativas que sufocam. Esperar menos de si e dos outros não é jogar a toalha. É soltar as amarras. É parar de viver tentando se encaixar em moldes inalcançáveis. É só viver e seguir. Claro que isso não se aprende de um dia para o outro. Não é sobre largar tudo, de vez. Imagina um armário lotado. Primeiro, dá uma boa olhada. O que não serve mais? O que nunca combinou com você? Vai tirando, uma peça de cada vez. Às vezes você pensa em guardar aquela camiseta antiga porque, quem sabe, um dia, mas sabe que não vai usar. Assim são essas cobranças. Algumas nem são suas, outras foram ficando e nunca foram questionadas. Agora é hora. Reveja tudo. Pergunte: isso aqui faz sentido? Precisa mesmo continuar comigo? E veja, mudar a forma. Como você se fala pode fazer uma diferença enorme. Troque o "tenho que fazer tudo certo" por "vou fazer o melhor possível com o que tenho agora". Simples e libertador. Você se dá permissão para errar, para tentar de novo, sem aquela cobrança que nunca para. Outra coisa que ajuda? Falar menos. Quanto menos gente souber dos seus planos, menos suposições vão surgir sobre onde você tem que chegar. As ideias dos outros sobre o que você deveria fazer
Perdem a força quando não têm por onde crescer. Faça silêncio. Vá tirando o excesso devagar. E repare, as coisas fluem melhor. Largar essas cobranças todas não é desistir. É enxergar com mais clareza. Deixe de lado o que esperam de você. Foque no que realmente importa, naquilo que depende de você. Quanto menos expectativa, mais espaço para respirar. E tem mais. Já notou como às vezes a vontade de ter razão vira um vício? Um impulso quase automático de precisar estar certo o tempo todo. Como se cada conversa fosse um campo minado, onde só sai inteiro quem prova seu ponto. Mas essa briga, no fundo, nem é com o outro. É consigo mesmo. Você precisa ganhar de si. Como se dependesse disso para validar quem é cansa. Porque, honestamente, chega uma hora que o desgaste não compensa. A gente aprendeu que errar é sinal de fraqueza, que não saber é um defeito. Tem isso nas redes, nas conversas de família, em todo canto. Mas te digo, às vezes, estar certo é irrelevante. A real importância está em outra parte. Aceitar. O que não está sob seu comando é um alívio. E sim, a imagem que os outros criam de você está fora do seu controle. Insistir em manter sempre a palavra final só aumenta o peso. Mais tensão, mais ruído. E no fim, mais solidão. Se pergunte, o que se ganha com isso? Um troféu que ninguém vê? Vale mesmo tanto esforço? Parece só mais uma mala cheia de pedras. E talvez seja a hora de deixá-la no chão. Além de tomar seu tempo, também consome sua energia mental. Comece desligando todas as notificações, que não são essenciais. No início, pode surgir uma ansiedade, como se você estivesse perdendo algo importante. Mas, com o tempo, vai perceber como é libertador controlar quando e como você verifica o celular. Agradecerá essa decisão. Agora, vamos falar do medo de ficar por fora, o grande vilão dos nossos dias. Vivemos com a sensação constante de que, se não estivermos conectados o tempo todo, vamos perder algo relevante. Mas aqui está uma verdade desconfortável. O que realmente importa não está na tela, está ao seu redor, nas pessoas, nos momentos que passam despercebidos enquanto você fica preso ao último conteúdo viral. Deixe esse medo de lado. Solte a necessidade de estar em tudo. Quanto mais você tenta abraçar o mundo digital, mais acaba perdendo o que realmente vale a pena. Quando você se livra desse ruído desnecessário, algo incrível acontece. Você começa a perceber o que realmente importa. O silêncio digital é o primeiro passo para se reconectar com você mesmo, com suas ideias e suas prioridades reais. É aí que entra a filosofia estoica. Você não pode controlar o que acontece fora, mas pode escolher como reagir a isso. Ao eliminar o barulho digital, tudo fica mais claro. Meu conselho: escolha o silêncio, não como a ausência de sons, mas como uma atenção consciente ao que deseja de verdade para a sua vida. No fim das contas, esse é o luxo da nossa época. Como dizia Gandhi, a paz não vem quando o ruído desaparece, mas quando você decide ouvir a si mesmo. Já parou para notar como os pensamentos negativos chegam, sem fazer barulho, como se não quisessem ser notados? Eles aparecem e de repente tomam conta de tudo. São como aqueles vizinhos inconvenientes que aparecem sem avisar e, pior, não vão embora. O mais frustrante é que muitas vezes você mesmo lhes abre a porta, não porque queira, mas porque acredita que a presença deles é inevitável, uma parte do seu cotidiano. Mas e se eu disser que dá para trocar a fechadura? Vamos ser diretos. Esses pensamentos nada mais são do que padrões ruins que moldam suas ações e não de um jeito positivo. Com certeza você já se pegou pensando por que tudo dá errado para mim? Ou nunca vou conseguir. Quando esses pensamentos se repetem, você começa a acreditar neles. E o que você acredita, você acaba agindo. É como plantar uma árvore que dá frutos ruins e depois se perguntar por que não consegue comer esses frutos. O curioso é que esses pensamentos nem sempre refletem o que está acontecendo de verdade, mas eles parecem tão reais quanto o chão que você pisa. É aí que a filosofia estoica entra com uma simplicidade direta. Você não controla o que acontece com você, mas pode controlar como reage. Parece simples, mas é algo que escapa da maioria. Permitimos que esses padrões ditem como nos sentimos e o que fazemos,
quando a verdadeira liberdade está em assumir o controle da sua reação. Por onde começar? A primeira chave é o silêncio. Sim, você entendeu bem. Silenciar esses pensamentos negativos. Não precisa fazer alarde para afastá-los. Basta reconhecer quando aparecem, identificá-los e não alimentá-los. Quanto mais atenção você dá a eles, mais poder eles ganham. Pense nisso como uma mosca na sala. Se você fica tentando pegar, só a agita mais. Que tal ignorá-la até que ela canse de voar? O segundo passo é questionar seus pensamentos. Quando um pensamento ruim surgir, pergunte-se: isso é realmente verdade? Está tudo mesmo dando errado ou é só uma visão exagerada? Muitas vezes, você vai perceber que esses pensamentos são ideias infladas, sem base sólida. E se houver um fundo de verdade, comece a focar em soluções ao invés de ficar preso ao problema. Um ponto importante é o desapego. Não digo que você precise virar um monge isolado no topo de uma montanha, mas é essencial começar a criar uma certa distância emocional dos seus pensamentos. Eles não definem quem você é. Só porque algo passa pela sua mente, não significa que precisa permanecer ali. Isso exige prática, mas aos poucos você vai aprender a enxergá-los pelo que realmente são, como nuvens que passam no céu, enquanto o céu continua firme. Pensamentos negativos são como pequenas distrações que você deve eliminar silenciosamente da sua vida. Eles não precisam de alarde, só de atenção com foco, paciência e autointerrogação. No fim das contas, o que você pensa molda suas ações, e o que você faz revela quem você é. Pensamentos não são fatos, mas se você acreditar neles, acabam virando sua realidade. Às vezes, acordamos sentindo que o mundo pesa um pouco mais do que o normal. Olhamos ao redor e percebemos que não é só uma sensação. O espaço está cheio de coisas, pilhas de papéis, roupas espalhadas, e a nossa mente parece uma gaveta bagunçada. Quando o meu ambiente está desorganizado, sinto que minha mente acompanha o mesmo ritmo. A desordem física e mental estão mais ligadas do que imaginamos. Há algo muito cansativo na bagunça ao nosso redor. Nosso espaço desarrumado afeta diretamente a clareza da nossa mente. Os filósofos estoicos falavam da importância de focar no essencial e eliminar o que é supérfluo. A desordem é justamente o contrário disso. É o que não precisamos, que nos distrai e tira do sério. Acumular coisas não só ocupa espaço físico, mas também consome energia. Cada objeto fora do lugar, cada papel que deveria ter sido descartado há tempos, tudo isso não é apenas material acumulado, mas um ruído que vai enchendo a mente, com tarefas pendentes e preocupações que nem imaginamos que temos. Você conhece aquela vontade de arrumar tudo, mas sem saber por onde começar? O segredo está em não tentar organizar tudo de uma vez, e sim eliminar, aos poucos, silenciosamente, o que não tem mais utilidade. O primeiro passo é simples. Observe o que está ao seu redor e pergunte-se se realmente precisa daquilo. Se não usa algo há bastante tempo, provavelmente não vai precisar mais. E isso vale não só para o que é físico, mas para a bagunça mental também. Acumulamos pensamentos, preocupações e sentimentos como quem guarda objetos quebrados, esperando que um dia possam servir. A verdade é que isso só pesa. Então, o que fazer? Vá eliminando aos poucos, silenciosamente. Não é preciso fazer alarde nem anunciar para ninguém. Apenas deixe ir o que não te serve mais, tanto no físico quanto no mental. Às vezes, o silêncio é um ato de resistência em meio ao barulho do mundo. Se existem pessoas, projetos ou pensamentos que te causam mal-estar, que não te motivam ou só te drenam, livre-se deles. Sem drama, sem explicações demais, apenas permita que saiam. O que está fora reflete o que está dentro. Muitas vezes, organizar o ambiente ajuda a organizar a mente. Quando começar a trazer clareza para o seu espaço, verá que aos poucos, essa clareza também vai aparecer na sua cabeça. Não é mágica, é um processo. É como limpar uma gaveta e de repente sentir um peso sair do corpo. Cada coisa no lugar representa uma preocupação a menos. Cada objeto que você deixa ir é um passo para uma vida mais leve e mais clara. Os estoicos não complicavam a vida com o que não era necessário. Eles entendiam que
A chave estava em focar no que realmente tinha valor e deixar o resto passar. Simples assim. Viver em um mundo cheio de bagunça, tanto externa quanto interna, é como estar perdido num labirinto sem saída. Mas quando você começa a se livrar do que não precisa, percebe que a saída sempre esteve ali. Só não dava para enxergar por causa do excesso. Se quer tranquilidade na mente, comece organizando seu entorno. Faça isso devagar, sem pressa, sem barulho, mas com constância. Sua cabeça vai agradecer. Às vezes fico pensando sobre as comparações desnecessárias. Você tem esse hábito de se medir pelos outros? Vamos ser honestos, todo mundo faz isso. Mas será que isso ajuda em alguma coisa? É como tentar ganhar uma corrida em que os outros nem sabem que estão competindo. E provavelmente nem ligam para isso. Enquanto isso, você fica preso em sua própria cabeça, avaliando cada passo, cada erro, cada pequeno avanço, mas não o seu, o deles. Comparar-se é como tentar cantar usando a voz de outra pessoa. Não faz sentido. Você tem seu próprio ritmo, sua melodia, mas insiste em seguir a partitura dos outros. Esse hábito que parece inofensivo vai minando sua autoestima devagarinho. Acorda um dia sentindo que não é suficiente, que não está indo rápido o bastante, que não é bom em algo, tudo porque está olhando demais para o lado e pouco para a frente. A verdade é que a vida não é uma corrida rápida. É mais como uma travessia de barco, onde você escolhe o caminho, as paradas e o ritmo. Mas se passa o tempo todo observando os barcos ao redor, tudo o que consegue é desviar o próprio leme. O engraçado é que enquanto você olha o barco do outro, a pessoa provavelmente está fazendo o mesmo com você. É assim que essa comparação insana funciona. Todo mundo está olhando para os outros, mas ninguém vive o próprio caminho. Pare com essa comparação e faça isso em silêncio. Livre-se desse hábito como se tirasse uma camiseta velha que não usa mais. Ninguém precisa saber, mas você vai sentir a diferença. Comparar-se com os outros não é só inútil, é uma traição para consigo mesmo. É como dizer para seu eu interior que ele não basta, que precisa ser outra pessoa para valer algo. Mas pense, essa ideia não faz sentido. Os antigos já diziam que a única comparação que vale a pena é com quem você foi ontem. Então, o que fazer quando a comparação começa? Não tente calar essa voz, mas questione o que ela está dizendo. Quando perceber que a mente começa a se comparar, escute, mas duvide da lógica. Por que está se comparando com aquela pessoa? O que faz você se sentir inferior? Lembre-se do que já conquistou, faça uma pausa e reflita sobre seu progresso. Muitas vezes esquecemos o quanto já andamos quando estamos presos em observar os outros. Outra coisa que ajuda é praticar a gratidão. Sei que parece clichê, mas funciona. Agradeça pelo que tem, pelo que já alcançou, pelo que é. Quando foca no que tem em vez do que falta ou do que os outros possuem, algo muda. O peso da comparação vai embora e você percebe que o único caminho que importa é o seu. A vida é curta demais para gastar tempo competindo numa corrida que só existe na sua cabeça. Comparar-se só distrai do que realmente importa. Viver do seu jeito, no seu ritmo, com suas regras. E quando isso começa a acontecer, a liberdade que se sente é enorme. Nos momentos mais difíceis, quando você para de se ver pelos olhos dos outros, começa a entender quem realmente é. Espero que esta mensagem tenha sido útil para você. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui e assistido ao vídeo até o fim. Isso mostra que você tem o desejo de crescer como pessoa. Espero que este conteúdo tenha ajudado você a refletir e encontrar novas formas de enxergar a si mesmo. Se gostou, não esqueça de deixar o like para apoiar o canal e ajudar mais pessoas a terem acesso a essas ideias. Até o próximo vídeo.